No vídeo de hoje eu vou te ensinar de forma definitiva como definir as suas zonas de treinamento, sejam elas por potência ou frequência cardíaca. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui hoje sabendo definir de forma precisa as suas zonas de treinamento. Bora lá! Fala ciclista, seja muito bem-vindo ao canal MTB Consciência. O meu nome é Jean e é um prazer ter você aqui comigo. Então, como eu falei na introdução do vídeo, hoje eu vou ensinar para vocês a como definir as suas zonas de treinamento. Eu aposto que quando você começou a pedalar, você se perguntou, e agora, para que caminho eu vou? Se você busca performance e quer aumentar os seus rendimentos, é importante que você tenha alguns parâmetros dentro do treinamento para saber se você está evoluindo ou não. Um deles é você saber controlar as suas zonas de treinamento. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer isso de forma específica, detalhado. Na prática eu vou mostrar aqui na tela do computador como que eu faço um teste de campo e a partir do momento que eu realizo esse teste com os dados, como que a gente coloca em uma fórmula para definir de forma específica as zonas de treinamento. Então bora comigo, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom turma, então antes de mostrar para vocês de forma específica como realizar o teste, eu achei interessante dar uma breve pincelada aqui de forma mais detalhada do que são essas zonas de treinamento. Então, como vocês podem ver aí na tela, elas são faixas de intensidade estipuladas por um teste, que é o que eu vou ensinar vocês hoje a como realizar na prática, né? Ou com cálculos baseados na frequência cardíaca. A partir desses dois parâmetros, você consegue definir a sua zona de treinamento. O mais interessante é você realizar um teste, porque se você pega esses cálculos de hoje em dia, 220 menos a idade, ele acaba sendo muito genérico. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho 20 anos, meu colega também tem 20 anos. Se a gente faz esse cálculo de 220 menos a idade, vai dar a mesma zona de treinamento. Só que eu tenho um nível de condicionamento físico e ele tem outro. Então pode ser que esse cálculo fique subestimando muito meu nível de condicionamento físico, certo? Então a partir do momento que você realiza um teste de forma específica, você vai realizar o teu máximo de esforço. Com base nisso, ele vai ter uma aptidão, uma precisão melhor, beleza? Então, essas são as zonas de intensidade. Como vocês podem ver aqui do ladinho, que eu deixei uma tabela para exemplificar, a gente tem de zona 1, 2, 3, 4, 5, e cada zona ela tem uma porcentagem. Essa porcentagem vocês vão descobrir ali depois, quando a gente realizar o teste. O dado que você joga ali, 81% daquela frequência cardíaca de limiar, vai ter a sua zona 1. E assim por diante até chegar ali em zona 5C. Dando sequência aqui, de forma rápida, o que cada zona de intensidade ela trabalha ou desenvolve. Que a partir do momento que você fala, agora eu quero treinar por zonas de treino. O que a zona 1 desenvolve, a zona 2, zona 3, eu ficando em cada faixa de intensidade, o que o meu corpo está trabalhando, o que eu vou ter de melhora com isso. Então aqui eu trouxe um exemplo rápido para vocês também, para vocês terem uma noção. Então, zona 1, uma zona de recuperação ativa. A gente utiliza mais ela para fazer um aquecimento ou resfriamento, para lubrificar suas articulações, preparar o seu corpo para o treino de forma específica, ou quando você já terminou o treinamento, você fica um pouquinho de tempo dentro dessa zona para fazer um resfriamento, deixar o teu corpo voltar à calma. Zona 2, a gente chama de zona de endurance. Predominantemente aqui a gente tem a utilização de gordura como principal substrato energético, a famosa zona 2 aí, que a gente faz os treinos de baixa intensidade. É interessante você saber qual é essa zona de treinamento, porque vários autores colocam aí que 80% dos nossos treinos vai ser em zona 2 e 20% de pancadaria. Dessa forma, você tem uma longevidade maior dentro do treinamento, sem correr um risco de overtraining. Aqui dando sequência, zona 3, a gente chama de sweet spot ou tempo. Já é uma zona um pouquinho mais intensa que a zona 2, só que você não está no teu limite ainda. Zona 4, aqui já entra a parte do limiar de lactato. A dificuldade já começa a subir bastante. Eu deixei um exemplo escrito para vocês aí, se quiser dar um pause e ler rapidinho, fica à vontade. Eu não vou me aprofundar tanto porque esse não é o foco principal do vídeo, sim como mostrar o teste para vocês de forma específica. E a zona 5 já é a intensidade total, VO2 máximo, aqui é onde a pancadaria acontece. Dando sequência aqui, a gente já falou agora do que cada zona trabalha e desenvolve. Eu gostaria de trazer aqui para vocês como controlar essa zona de treinamento. O que eu preciso para controlar? Você pode controlar hoje por meio de uma cinta cardíaca, aquela que a gente utiliza no peito ou no braço, já tem alguns modelos assim, para medir de forma precisa os seus batimentos cardíacos, tua frequência cardíaca. A gente tem também o sensor de potência, que é o padrão ouro hoje dentro do treinamento. Aqui você mensura em watts, ele vai ali no teu pé de vela, como vocês podem ver aqui na imagem. Alguns vão ali diretamente na coroa. Quando você aplica força no teu pedal, ele está mostrando o quanto de força você está fazendo de forma precisa. Se é na reta, numa subida, por exemplo, você aplicou força no teu pedal, ele vai marcar a tua potência. E tem também a percepção de esforço. Eu não tenho nenhuma das duas. Como que eu faço para controlar a minha intensidade dos treinos? Percepção subjetiva de esforço. É o quão difícil
você está interpretando aquele esforço momentâneo. Então, se eu não tenho nenhum daqueles equipamentos, como que eu faço para saber em que zona de intensidade eu tô? Aqui eu deixei uma tabelinha, ó, só para mostrar para vocês, uma nota de 0 a 10. Você se auto-pergunta quando você estiver fazendo força ali no teu pedal. Tô naquela subida pancadaria, 0 a 10, qual que tá o meu nível de esforço agora? Ah, tá 10, não tô conseguindo nem falar, tô ofegante, se eu continuar aqui eu vou desmaiar. Então, só para você ter uma noção. Ah, tô conseguindo conversar com um colega, por exemplo, a gente tá pedalando ali, ó, zona 2, 3, tá bem tranquilinha, beleza? Percepção de esforço. Bom, de forma específica agora, vamos entrar na parte de como descobrir essa zona de treinamento. Você já tem uma ideia de Z1 a Z5, e agora, o que eu faço para encontrar as minhas zonas de treinamento? Como que eu realizo esse teste? A gente vai entrar nisso de forma específica agora, vamos lá? Como eu disse para vocês, primeiro precisa realizar um teste de campo. Tem vários testes hoje na literatura. O que eu trouxe aqui para vocês foi criado por Joey Fryle. Ele consiste em teste de campo para identificar então o nosso limiar funcional, né, tanto de potência ou de frequência cardíaca. Vou falar para vocês aqui agora como que vocês vão fazer esse teste de forma precisa. Aqui eu abri para vocês o protocolo de FTHR, se você for se basear pela sua frequência cardíaca, ou de FTP. O teste em si, ele é o mesmo, você vai realizar da mesma forma. A única diferença é que o dado final, um vai te dar em frequência cardíaca, o outro em potência, você coloca em uma fórmula e ele vai dizer qual que é o teu FTP, ou o teu FTHR. Então, como que consiste o teste? Primeiro passo, a gente vai fazer um aquecimento aí de 15 a 20 minutinhos para soltar bem a musculatura, ativar, lubrificar as articulações, preparar o teu corpo para o esforço que vem na sequência, visto que vai ser um teste máximo, a gente vai soltar a pancadaria ali. Outra parte do aquecimento, vamos dar alguns tirinhos para ativar bem a tua musculatura. Então, um exemplo que o autor nos traz aqui é fazer 3 séries de 1 minuto com uma cadência mais alta, focando na ativação muscular. A cada tiro de 1 minuto você gira 2 bem leve, só para dar uma recuperada na coxa. Fez esses 3 tirinhos ali de 1 minuto, pode girar mais uns 5 minutinhos em uma intensidade baixa para o teu batimento ficar estável, para depois a gente entrar na parte principal do teste. O teste, a parte principal dele, ele consiste em um contrarrelógio, ou seja, 20 minutinhos, eu gosto de falar assim, ó, de pancadaria, como se tivesse em uma prova. Você vai percorrer o máximo de distância dentro desses 20 minutos. Porém, é importante você se atentar em alguns detalhes. Dentro desses 20 minutinhos, você tem que escolher muito bem o teu trajeto. Por quê? Se você pegar para fazer isso onde tem muito trânsito, pode ser que os carros te atrapalhem. Então escolha um percurso que você sabe que você vai conseguir fazer força de forma consecutiva por 20 minutos. Quando eu falo consecutiva é porque se você pegar um trajeto que tem muita descida, sobe, desce, quando você estiver descendo, normalmente você para de pedalar, seu batimento tende a baixar e você deixa de fazer esforço nesse momento. Então o ideal é 20 minutinhos em terreno que eu sei que eu vou estar fazendo força o tempo inteiro. Outro ponto, que não tenham subidas tão íngremes também, porque senão isso acaba influenciando um pouco no teste. A não ser que você queira fazer de forma específica em uma serra, aí tá ok, não tem problema, 20 minutinhos ali eu vou estar subindo o tempo inteiro, caso você queira se basear dessa forma. Então é importante que o ritmo ele seja forte e constante, sustentável. Não adianta você dar tudo de si no teu primeiro minuto e quebrar. Os próximos minutos do teste você deixar cair demais. Então talvez no primeiro teste você acabe errando um pouquinho essa questão de dosar o teu nível de esforço. Você começa muito afobado, faz o máximo de força em 5, 10 minutos e cai muito o teu rendimento. Então é importante que esses 20 minutinhos você faça o teu máximo de força, mas não quebre nos primeiros minutos. E também não chegue no final e sinta que sobrou. Então é interessante você primeiro realizar, ter um contato com esse teste. Eu tenho certeza que numa segunda vez que você faça, o nível de precisão será bem maior. Fechei os 20 minutinhos de contra-relógio, a gente faz um resfriamento ali de 15 a 20 minutinhos, só para o teu batimento baixar. Eu tenho uma outra imagem aqui para mostrar para vocês, que eu trouxe do Training Peaks, que exemplifica bem de forma específica como que seria esse teste aqui. 15 minutinhos a 20 de aquecimento, zona baixa para soltar a tua musculatura. Depois 3 estímulos ali de 1 minuto, com 2 minutos de recuperação entre esses estímulos para dar aquela despertada no teu corpo. Os 20 minutinhos de contra-relógio, pancadaria, levando em conta aquelas considerações em relação ao terreno. E depois o resfriamento de 20 minutinhos. Esse é o teste de forma específica. E o que a gente vai coletar de dado desse teste? O importante está aqui, ó, dentro desses 20 minutos, normalmente o teu GPS ou quando a atividade sobe para o Strava, você consegue identificar durante esses 20 minutos o teu batimento médio, a gente vai pegar esse dado, ou estou fazendo por potência, a tua potência média aplicada nesses 20 minutos. Por quê? Dentro dos 20 minutos pode ser que a tua potência ela suba em alguns momentos, você acabe fazendo mais força, você não vai pegar o máximo de potência que você atingiu, e sim a tua média. A mesma coisa serve para o teu batimento. Exemplo, às vezes ele vai estar em 170, vai ter alguns picos de 185, depois ele volta para 170, 175. Então dentro desses 20 minutos a gente pega a média para fazer o cálculo das zonas de
de treinamento. Então esse é o teste de forma específica. O meu GPS, por exemplo, hoje eu consigo apertar LEP e automaticamente ele me mostra, a partir do momento que eu comecei a fazer força, fiz os 20 minutos, aperto o LEP novamente, ele me dá de forma específica o que eu fiz de força, quais foram os dados coletados dentro desses 20 minutinhos. Então agora a gente vai ir para a parte da planilha, como colocar os dados desse teste para saber quais são as minhas zonas de treinamento. Vamos lá. Bom, aqui eu criei uma tabela. A partir do momento que eu tenho aqueles dados do teste, eu jogo aqui nessa tabelinha e eu já sei de forma específica quais são as minhas zonas de treinamento, a faixa do bolo, como eu comentei com vocês anteriormente. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Digamos que durante os 20 minutos ali do teste, o contrarrelógio, meu batimento médio ficou em 171. Eu coloco ele aqui e eu já vou ter, ó, de forma específica quais são as minhas zonas de treinamento. Então, por exemplo, como eu mostrei para vocês lá no começo, minha zona 1, 81% de 171 a 139. Então, se eu quero fazer um treino mais leve entre zona 1 e zona 2, meu batimento tem que ficar entre 139 e até 150. Então, agora eu já sei quais são essas minhas zonas de treinamento. Hoje eu quero fazer um treino pancadaria, T5, fazer alguns simulados ali, alguns tiros, largada de prova e por aí vai. Eu sei que meu batimento tem que ficar entre 171 e 174. Então, agora eu sei qual é a faixa de forma específica que eu devo controlar. Beleza, fiz o teste, só que eu fiz por potência, não estou levando em conta meu batimento. Tem aqui também, é só você colocar então qual foi a tua potência média durante o teste. Vamos dizer que a minha potência foi 300. Automaticamente o autor, ele pede para a gente fazer uma correção. Então você coloca ali 300, ele já calcula uma porcentagem de correção, porque o teste não foi de 1 hora, foi de 20 minutos, para que você tenha de forma específica quais são as suas zonas de potência com base no nosso teste. Se eu for controlar o meu treino por potência, 157 está na minha zona 1 e assim por diante. Show? Então agora que você já sabe como realizar o teste, seja por frequência cardíaca ou por potência, você já consegue colocar esses dados aí em uma tabela de forma prática e então elaborar os seus treinos. Bom, turma, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo. Você viu que ele é totalmente teórico barra prático. Você já sabe hoje como definir a sua zona de treinamento. Então é só colocar isso em prática e definir de forma específica. Aproveitando, se você quer ter acesso a uma planilha de treinos específico, eu trabalho com isso hoje. Eu vou deixar o meu contato aí na descrição, você pode me chamar lá e eu te passo certinho como que funciona para você ter o meu acompanhamento totalmente personalizado, onde eu vou te ajudar a definir essa zona de treinamento, criar uma rotina certinha para você treinar e evoluir dentro do treinamento, dentro do ciclismo. Show? Então se esse conteúdo fez sentido para você, você gostou, compartilhe com um amigo, aproveita para se inscrever no canal, deixa aquele like para fortalecer. O YouTube trabalha com algoritmo, então a partir do momento que as pessoas curtem e compartilham esse vídeo, ele entrega para mais pessoas. Então eu creio que foi um conteúdo de valor, vai ter bastante produtividade, vocês vão conseguir aproveitar. Então dá essa força aí para fortalecer o canal. Show? Vamos para cima, bora evoluir sempre. MTB com ciência.